Respeitável público, sejam bem-vindos aqui a mais um dia no Circo Brasil. Aqui você, teu lugar é aqui. Você que é eleitor, palhaço, você é pagador de imposto, palhaço, você brasileiro feito de palhaço, aqui no Picadeiro é o lugar onde você será tratado com respeito. E aqui ninguém vai tentar de palhaço, embora notícias e fatos que nós vamos divulgar aqui, que nós vamos comentar, que nós vamos tecer, foram protagonizados e produzidos por gente que não só te considera um palhaço, mas também essa turma toda acredita piamente que somos todos um bando de otários, escravos, simples pagadores de impostos e eleitores palhaços. Por conta disso, cá estou eu com a minha cara de brasileiro para que a gente comente todas as questões aí e as notícias dessa manhã de terça-feira. Sejam bem-vindos aí. Live 543, tá? Tem aí, ó, 99 dias de Jair preso em casa. Tem gente que confunde ali, bota 100, mas tem que parar. Acho que tem 100 dias da determinação e da efetividade 99, tá? Bom, aí cada um pega o número que quiser. É um absurdo, né, cara? Aí estamos num cenário. Eu vou passar para vocês um vídeo hoje. A gente acompanha a política todo dia. A gente vê que o judiciário tá um puteiro. Eu vou mostrar para vocês um vídeo hoje que vai mostrar que não é só o judiciário, cara. O Brasil tá absolutamente bagunçado. Até onde funciona melhor é uma zona. Vamos ver esse vídeo já sobre segurança pública, que é um corte de um podcast onde tem um coronel explicando uma operação. E ao explicar a operação, né, que é um cara das antigas lá de São Paulo, você vai vendo ali, ó, cara, tá tudo errado no país. Tá tudo errado. Lembra quando o Brasil Paralelo lançou aquele documentário sobre Pátria Educadora, da educação? Você assiste, tá tudo errado na educação. E aquela coisa, essas instituições, elas passam uma imagem para a sociedade. Internamente, elas são diferentes. O que a gente está percebendo é que o Estado inteiro passa uma impressão para a sociedade e por dentro são todos diferentes. Então, mais uma vez, a gente precisa mais do que nunca dessa ruptura, cara. Isso aqui não tem como dar certo do jeito que ele está funcionando hoje. O Brasil não tem. Mas vamos entrar nesse assunto já já. Já estamos aí. Aqui, cara, isso aqui é o seguinte. Isso aqui... Se apresentar, o pessoal das antigas vai lembrar, né? Mas eu não sei se o pessoal sabe, né? Que houve um debate ali em 85. Você vê, esse é ano do Rock in Rio, primeiro Rock in Rio. Que no debate, o Boris Casoy novinho, eu vou botar grandão aqui, porque vocês vão ver, deixa eu botar aqui tela cheia. Boris Casoy novinho, Fernando Henrique Cardoso novinho, esse repórter aqui também novinho. E o Boris Casoy fez uma pergunta para o Fernando Henrique Cardoso, que até hoje é considerada como a pergunta que tirou a Prefeitura de São Paulo de Fernando Henrique Cardoso. Acho que era a Prefeitura, E ele perdeu a eleição numa resposta. Uma resposta do tipo morno. Aquela resposta, veja bem, né? Então, olha que momento interessante da política brasileira. O Boris Casoy fará a nossa próxima pergunta. Boris Casoy, por favor. Ó, novinho lá. Eu queria perguntar... O Boris Casoy, perdão, a próxima pergunta. A minha pergunta é ao senador Fernando Henrique Cardoso. Senador, o senhor acredita em Deus? Essa pergunta o senhor disse que me ia fazer. Aliás, disse que nunca... Já projetou o corpo para frente, né? E já está reclamando do repórter. Essa pergunta o senhor me disse que não iria fazer. O senhor disse que me ia fazer. Aliás, disse que não me faria. Porque eu não disse nada. Eu fiz uma vez no almoço. Não, perdão, no almoço não foi sobre esse debate. Mas eu não disse faria ou não faria. Não foi sobre esse debate. É uma pergunta típica de alguém que quer levar uma questão que é íntima para o público. É uma pergunta típica de alguém que quer simplesmente usar uma armadilha para saber Esse é um político querendo esconder do povo que ele é ateu, né? A convicção pessoal do senador Fernando Henrique, que não está em jogo. Eu devo dizer ao deputado
Boris Casoy, que esse nosso Deputado. povo é religioso. Eu respeito a religião do povo. E na medida que eu respeito a religião do povo, as várias religiões do povo, automaticamente eu estou abrindo uma chance para a crença em Deus. E o Carlos A pergunta Tramontina. não foi respondida. A pergunta Olha, não foi olha, não, 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 Várias não. Olha quando ele termina. Olha a cara de ódio que ele faz pro Boris Casoy. religiões do Ó, povo, ó, automaticamente Quando eu ele estou abrindo termina, uma ó, chance ó. para a crença em Deus. E o Carlos A pergunta não Tramontina. foi respondida. Ó, viu? Deixa eu ver se dá pra botar o zoom aqui. Ó o zoom, ó. Ó os olhinhos dele. Cara de ódio que ele faz, ó. Abrindo uma chance para a crença em Deus. O Carlos Tramontina. Ó lá, viu ali, ó. Vai olhar de novo. Viu? Tipo, porra, me botou numa situação aqui foda. Olha aí. A pergunta não foi respondida. De maneira alguma, a pergunta não foi Boris. respondida. Não se trata de uma Boris. armadilha, não se trata de uma Com licença. convicção, de uma Boris, convicção o pessoal. candidato. Gente. Tem muita coisa interessante na política, né? Tem muita coisa interessante aí no passado, nessa turma. Você veja, o que aconteceu aqui? Qual é o contexto aqui? Ali, antes da eleição de 85, o Brasil vivia ali um momento de transição delicada, né? Era o fim do período militar, o início da redemocratização, né? Essa galera, os políticos, tudo com as asinhas de fora. O povo tinha acabado de sair da campanha da Direta Já, onde milhões de pessoas tinham ido às ruas ali pedindo voto direto para presidente. O Congresso Nacional jogou a proposta das Diretas Já no lixo, jogou fora, tá? Rejeitou a proposta. Cara, eles escondem essa informação. Tu vê a galera falando da Direta Já. Mas continua. O que tem a Direta Já? A classe política que tá aí arrotando a regra até hoje jogou no lixo. Recusou a proposta popular. Botou pra votar e perdeu. Era voto direto pra votar. Então todo aquele argumento deles nós estávamos lutando contra a ditadura, a gente queria eleição, caralho, quando botou pra votar eles jogaram no lixo, né? Então o Tancredo Neves ganhou a eleição indireta pelo colégio eleitoral. O que o Congresso disse pro povo é: eu quero que você, como povo, se foda, o Congresso, escolher o presidente da República. E foi o que o Congresso fez, escolheu o Tancredo. Então, naquele clima ali, as eleições municipais de 85, elas foram meio que simbólicas ali, estava marcando o retorno do voto direto ali para prefeito das capitais, algo que tinha sido proibido no AI-3, já falamos aqui. Então, um contexto ali bastante interessante. São Paulo, ali o PMDB, que era o partido da oposição, lançou Fernando Henrique Cardoso, então senador, né? Era conhecido como senador, sociólogo, era um intelectual querido pela esquerda, né? E se apresentava como símbolo de uma nova política aqui no Brasil. E lá do outro lado, o oponente dele, vocês sabem quem era o oponente do Fernando Henrique? Vocês fazem ideia de quem era o oponente do Fernando Henrique, do PTB? Cara, nada mais, nada menos do que Jânio Quadros. Aquele do passinho, da perna quebrada, o Vassourinha. Jânio Quadros, ex-presidente que tinha renunciado lá em 61. Era uma figura populista, um cara folclórico da política brasileira, que tinha um discurso tremendamente moralista, o estilo dele era um estilo teatral, vassourinha na mão, promessa de varrer a corrupção, várias frases de efeito que ele criava. E a campanha ali para a prefeitura foi marcada pelo contraste. Fernando Henrique Cardoso se apresentando como um cara moderno, né? O cara do debate racional, e o Jânio Quadros, carismático das antigas, cara que improvisava, ainda estava na memória popular, recente, tinha sido presidente da República. A disputa entre os dois. Quando veio o voto, a nostalgia do Jânio Quadros venceu a suposta novidade, né? O Jânio Quadros teve quase 60% dos votos, tá? E voltou lá para a prefeitura de São Paulo, derrotando o Fernando Henrique. E depois disso, o Fernando Henrique, tá? Usou a derrota como trampolim, tá? Por quê?
Isso é uma coisa que quem é mais antigo na política aí sabe. Às vezes tem campanhas eleitorais que você já sabe que o cara não vai vencer. O cara sabe que ele não vai vencer. Ele quer apenas a projeção do nome dele. Porque aí depois desse evento, ele consegue alçar outras, né? Ele consegue subir dentro da escala aí das possibilidades dentro da política, porque o nome dele entrou no debate, ficou lá, aí foi pra televisão e tal, e todo mundo passou a conhecer quem era o senador Fernando Henrique Cardoso, tá? Aí ele sai dali e ele se torna em 94, ele se torna... Não, 93 ele vira ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda. A cultura popular diz que ele criou o Plano Real, é mentira, o Fernando Henrique não criou o Plano Real. Foi um grupo de economistas que chegou lá, apresentou, ele pegou esses caras, levou no presidente da República, né? Como é que era o nome dele? De cabelinho branco. Itamar Franco, levou pro Itamar, e o Itamar falou o seguinte, cara, eu não entendo nada do que vocês estão falando, se isso aí vai ser bom, mete bala. Então não foi é apresentado como se fosse, não, Fernando Henrique criou o Plano Real. Criou porra nenhuma, isso é mentira. Criou o Plano Real, não, ele não atrapalhou o Plano Real, ajudou a implementar. Não foi ele que criou, ele não atrapalhou, tá? O Jânio ganhou essa eleição e fez aquele governo excêntrico dele, né? Ele fez um monte de merda, o Jânio era foda, o bichinho ruim. Ele proibiu o biquíni em concurso, baniu rinha de galo. Ele começou a impor normas de comportamento dentro da cidade. E acabou deixando o cargo também no meio de um monte de escândalos aí. Isso aí, ó, olha que interessante. Mais um trechinho aí da história política do Brasil, tá? E aí, ó, diante de todo mundo, Fernando Henrique perdeu a eleição, dizem, porque ele publicamente no debate não teve como escapar da pergunta do Boris Casoy. E quietinho na dele, querendo ganhar o voto de todos os cristãos, mas profundamente ateu, né? Beleza? Tá aí, ó. E vamos em frente, tem sempre informações interessantes aqui. Olha quem apareceu! Olha quem apareceu fazendo campanha, né, cara? Cara, eu vou falar pra você, a campanha eleitoral, quando vai chegando o período eleitoral, é impressionante como é que as criaturas começam a aparecer, começam a falar, começam a gesticular, né? Olha quem já está aparecendo, fazendo vídeo. Minhas amigas e amigos, hoje... Olha aí, ele já começa com a narrativa da esquerda. Meus amigos, já engloba todo mundo, todos os gêneros, tá? Mas aí só faltou ele falar minhas amigas. Meus amigos, minhas amigas e meus amigues. Só faltou, né? Só faltou. Essa galera vai incorporando o linguajar da esquerda, nem percebe. Vou falar com vocês de carestia e inflação. A verdade é carestia. Temos autoridade teológica aqui, vamos lá. Que o discurso populista do PT não enche a barriga do povo. Olha. O ano de 2025 está acabando. Os juros seguem altos e a inflação continua a corroer o teu salário, impactando, sobretudo, no poder de compra dos mais pobres. Pois o café, a carne, o ovo, dentre outros produtos básicos, sofreram considerável aumento. No acumulado de janeiro do ano passado até agora, por exemplo, o café teve uma alta de mais de 50%. Virou na lista. Mas não são só os alimentos que o brasileiro vem sentindo o peso da inflação. Tarifas de água e de eletricidade também sofreram uma escalada de preço. O encarecimento pesa, principalmente no orçamento das famílias de baixa renda, severamente impactadas pela alta do custo dos serviços registrado nesse governo petista. Para aqueles que apostaram que o Lula ia melhorar a vida das pessoas e que acreditaram em suas promessas, o que sobrou? Decepção. Lula não consegue andar sozinho na rua. Picanha não chegou na mesa de ninguém. A gasolina, cujo preço foi severamente criticado pela turma do PT durante o nosso governo, é hoje um produto para poucos. Antes você enchia o tanque do teu veículo com R$140. Agora, tu não gasta menos de 300. Enquanto reduzíamos os tributos federais, os impostos, não apenas sobre os combustíveis,
o atual governo, na contramão, Vai busca acabar a música o e aumento ele não como acaba de forma falar. quê? Aumentar a arrecadação na ânsia desvairada para a gastança, que sempre foi uma marca dos governos petistas. O Brasil caminha mal sob as rédeas do governo Lula, que não cuida das contas públicas e que não tem política econômica capaz de proteger a economia do país e o bolso dos brasileiros. Olha, o que vejo pela frente é um frase cenário de- muito ruim, frase de efeito. lamentavelmente. A dívida pública escala, botando em risco a estabilidade econômica do país e, para piorar, o cenário internacional não ajuda. Enquanto continuamos patinando, sem planejamento, em meio a uma realidade global de grandes desafios, não há como se preparar para adversidades. Ano que vem, Eita, teremos que eleições. palestra. E este alerta que eu Opa, faço eleições é que ano que você vem. não perca a memória de um governo totalmente perdido, que se deixa levar pela maré da falta de planejamento e de responsabilidade. Isso merece a tua atenção. Não te esqueças, na hora de votar, daqueles que prometeram, mas não cumpriram. Daqueles que seduzem, que apelam por soluções simplistas, manipulando teus sentimentos. Quem? Para esses, Quem? o teu desprezo é a melhor resposta. Oh, Pense nisso. Claro, pode deixar com a gente. Pode deixar que a direita tá ficando especialista em desprezo. Não se preocupe, tá, Mourão? Não se preocupe. Eu desafio vocês. Alguém do chat consegue listar pra gente aí qual foi a obra do Mourão? Pode pegar os 4 anos do Jair, mais os anos dele como senador. Vocês conseguem listar aí o que ele fez pelo Brasil? Eu tô olhando pro chat ali, ó. Tô olhando pra ver se aparece alguma coisa no chat. Nada, né? A gente não consegue nada. Eu tô falando de quase uma década de trabalho público. Nada. Zero. Aí eu pergunto pra vocês, essa palestra que ele deu aqui de 3 minutos, você viu ele falando alguma coisa do Jair preso? Você viu alguma coisa ele falando sobre os presos do 8 de janeiro? Você viu ele falando alguma coisa do STF? Nós estamos no meio de uma crise jurídica maior da história do país. E aí? Vocês viram ele comentando alguma coisa? Nada. Tá de boa. Cara, a gente tem que se livrar desse tipo de político, cara. Essa galera que não tá lá pelo povo. O cara que tá lá há 7 anos, não fez porra nenhuma, ele tá lá por ele. Ele tá lá por ele. Arruma um salário bacana, já recebe o dele já a reforma que ele tem lá do Exército, somos 2, tá com um padrão de vida legal. Porra, isso aqui é uma beleza. Você consegue ganhar dinheiro. Mais de 100 funcionários que você pode ter ali, ninguém te cobra nada. Não falou, cara, de nenhum dos amigos dele que estão presos. Tá se colocando como anti-PT. Viu ali, né? Então isso é interessante porque, assim, tudo que ele falou é verdade. Tudo que ele falou é verdade. Tem uma máxima latina que diz nenuntium necare, não mate o mensageiro. É verdade. Só que no caso do Mourão, não se aplica. Porque você conhece o mensageiro. A expressão latina nenuntium necare é para as pessoas que não conhecem o mensageiro. Historicamente era o mensageiro que levava a notícia ruim e o pessoal matava o mensageiro se a notícia fosse ruim. Aí depois acabou faltando não tinha mais mensageiro para mandar mensagem nenhuma. Aí de repente uma cidade era cercada por um exército inimigo. Aí o pessoal, porra, por que ninguém não avisou? Por que ninguém não avisaram? Não avisaram? Mas vocês matam todos os mensageiros. Aí que se foda, aí se vira agora aí com a tua cidade cercada aí, gostosão. E no caso dele, é exatamente a mesma coisa. A gente já conhece o mensageiro. Você vê, ele tá falando verdades, mas ele já tem o nosso desprezo. E ainda assim, ele é um cara que carrega um mistério. Como que, diante de tudo que nós estamos vivendo, a perseguição a todos os integrantes do governo, por que nada nunca esbarrou nele? Já pararam para pensar nisso? Por que nunca nada esbarrou nele?
Você pode até pensar em colaboração, você pode pensar em outras coisas. Existem rumores na internet, né? A internet é cheia de rumores, mas tem situações que não são apenas rumores, tem situações em que nós tivemos a confirmação de que o Mourão praticou atos que a gente pode interpretar como traição. Leve trás. Não é? Então, galera, fiquem atentos na próxima eleição. Atentos. O fato de ser militar não interessa, o fato de ser policial não interessa, tá? A gente tem que conhecer cada um dos candidatos. Gente que vai aparecer de repente nos últimos meses, com aquele discurso incendiário e tal, nenhum desses interessa. Só interessa aqueles que estão sangrando, ó, há uma década aqui do lado da gente. Esses interessam. Na hora que você tiver dúvida, fulano ou ciclano, você acabou com a dúvida. É só ver quem tá sangrando há mais tempo. Quem tá sangrando há mais tempo com a gente. Sacou? Não interessa. Policial, militar, pastor. Não interessa. Zero interesse. A gente vai ter que ter a garantia de estar levando gente fiel. Fiel aos nossos valores, tá? E outra coisa, tem um monte de gente preocupada, nós já comentamos sobre isso aqui, ao longo dos meses a gente vai comentar outras vezes. Pô, determinado estado vai ter duas, quer dizer, todos os estados vão ter 2 vagas para senador. Nem todos os estados conseguem apresentar 2 candidatos da direita, tá? Mas existem candidatos. É que o pessoal faz as pesquisas e fala assim, fulano não tem chance, ciclano não tem chance. Eu tenho uma proposta para fazer pública, que é uma proposta matemática, que é o seguinte, você mora no estado, né, aí vai ter lá 2 candidatos da fiéis da direita, e você vai ter o cara do centrão, você vai ter o cara da esquerda, tá aquela bagunça, e naturalmente ocorre aquela dúvida, caraca, vota em fulano ou vota em Beltrano? Os 2 são do time. E o que eu voto? Vota em fulano ou voto em ciclano? Porque qual é o problema? Se todo mundo votar no único candidato, então a direita toda concentra num único candidato, você garante que a segunda vaga vai ser da esquerda. Sacou? Então, o ideal, pelo meu modo de ver, é que quando chegar a eleição, a gente tem que combinar publicamente. Falar o seguinte, olha, se você nasceu num dia par, vota no candidato A. Se você nasceu num dia ímpar, vote no candidato B. Simples assim. Aí você divide os votos da direita para os 2 candidatos e não vai acontecer o problema de, por exemplo, eu tenho um estado que tem 10 milhões de eleitores e o senador que ficou em primeiro foi um cara do PL, que era um cara bom e tal, e, sei lá, o Van Hatten tá liderando a pesquisa, né, pro Senado. Aí o Van Hatten recebe 8 milhões de votos. A direita inteira votou no Van Hatten, beleza. E o segundo colocado? Pô, tem um cara do PT. E o terceiro, um cara do PL. Aí você fala, pô, gastou voto demais no Van Hatten. Se tivesse equilibrado, você ocupava as 2 vagas. Sacou? Se a direita massivamente vota no único candidato, o segundo é da esquerda. Então o problema não é que são 2 votos, é que são 2 escolhas. Pelo que eu entendo. Ou será que nós vamos votar 2 vezes? Eu vou poder votar 2 vezes? Ou são 2 candidatos e 1 voto? Isso aqui não tá claro. Sacou? Mas a gente vai comentar, nós vamos debater isso mais pra frente. Tá muito cedo ainda, tá? Se eu puder escolher 2 pessoas, a estratégia muda. Se serão escolhidos 2 senadores e você só pode escolher 1, aí é essa estratégia que eu tô falando. Sacou? Do aniversário. Voto aniversário.
Agora, se eu puder votar em 2, beleza. Tem que ver qual vai ser a regra desse ano. São 2 candidatos, 2 votos, beleza. Agora, se for 2 candidatos e 1 voto, aí lascou, porque o PT já entrou com um pedido de alteração, lembra? Comentamos isso uns 3 meses atrás, para fazer essa mudança. Isso está em trânsito, hein? Para fazer uma mudança na maneira como vota. Justamente nesse ponto. Tá? Depois a gente volta, assim que consolidar como que será a votação, a gente vai ter que espalhar pela internet a estratégia para fazer com que a gente não perca essas cadeiras, tá? Beleza? Vamos em frente? Depois a gente apura como é que tá. Porque o PT mandou que estava querendo mudar essa regra, cara. Eu acho que foi até o Rodolfo Rodrigues lá Randolfo Rodrigues que mandou a alteração. Proposta de alteração. Tá? Bom, aí a gente volta para esse assunto em breve, tá bom? Vamos lá. Mercado de combustíveis. Esse vídeo é um vídeo crítico aí à ANP, Agência Nacional de Petróleo. E eu vou tocar esse vídeo aqui, eu quero saber se vocês concordam com isso que está sendo apresentado, hein? Vamos lá. A ANP fez 28 anos. 28 anos fingindo que fiscaliza o mercado de combustíveis. E fazendo isso com a mesma energia de uma preguiça dopada num domingo chuvoso. Era para proteger o consumidor. Mas quando o preço da gasolina cai nas refinarias e o desconto não chega no posto, a ANP faz o quê? Nada. Absolutamente nada. Só observa, tipo aquele estagiário que viu o crime, mas prefere não se envolver. A agência tem menos de 600 servidores para fiscalizar mais de 110 mil empresas. É como colocar um flanelinha para cuidar do trânsito de São Paulo inteiro. E desde 2013, o orçamento despencou 83%. A ANP virou uma ONG do descaso. Enquanto o crime organizado entra no setor, o cartel das grandes distribuidoras faz a festa. Odas condenadas pelo CAD, mas blindadas pela mamãe ANP. E as operações contra fraudes? Não foram da ANP. Foram da Polícia Federal e da Receita Federal. A ANP só chegou depois para tirar foto e dizer: juntos somos mais fortes. Hoje, a agência é o playground político do PSD de Gilberto Kassab. 2 diretores, Arthur Watt Neto e Pietro Mendes. Apadrinhados, claro. Watt é filhote do Otto Alencar. E Pietro é o poodle do ministro Alexandre Silveira. E sabe quem financia tudo isso? Empresários como Rubens Ometo, dono da Raizen Shell, maior doador do PSD. E o ICL, Instituto Combustível Legal, que é tipo o clube do bolinha das 3 gigantes. Shell, Ipiranga e BR. Enquanto isso, o número de servidores cai, o orçamento some e o brasileiro paga caro na bomba. A ANP deixou de ser Agência Nacional do Petróleo e virou Agência Nacional da Politicagem. E aí, você concorda com isso? Sabe o que é uma agência? Você sabe como é que se fala agência em russo? É soviético. Não, conselho que é soviético. Conselho é soviético. O que acontece aqui nesse caso da agência? O que é uma agência? Para que serve uma agência? Por que a esquerda brasileira criou esse conceito das agências e socou na sociedade como se fosse uma coisa super moderna e tal? É o seguinte, é o que eu falo para vocês aqui. O Congresso Nacional deveria ser proibido de fazer lei, tá? O Congresso Nacional deveria ser proibido de criar leis. Só fazem lei ruim, lei merda, tá? Eu tava vendo esse código aí que é proposto pelo Derrite. É uma merda. É ruim do mesmo jeito. Horrível. Depois eu vou comentar sobre isso. De repente amanhã eu comento. Cara, a proposta é ruim, cara. É ruim, cara. Não é boa. A do PT é pior. Mas, cara, você vai criar a lei que dá poder ao Estado no momento em que nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso aí. Mas vamos lá. O que é uma agência?
As agências foram uma estrutura que a esquerda trouxe para o Brasil, onde você pega atribuições do Congresso Nacional, tira do Congresso Nacional, cria a agência e coloca as atribuições da agência. Todas as agências brasileiras possuem atribuições que antes pertenciam ao Congresso Nacional. Então foi uma maneira de você tirar do Congresso um determinado poder, e o Congresso tem aquela rotação de políticos, né, o tempo todo. Então você consolidou esse poder do lado de fora. Você viu como ele disse ali, ó, você tem agências são apadrinhadas. Agências pertencem a partidos. Sem partidos ali indicando as pessoas, são seus feudos. Ou seja, as agências não trabalham para o povo. As agências não trabalham para o povo. Trabalham para as estruturas de poder. E como você tirou as agências do Congresso Nacional, e as indicações sempre ultrapassam o tempo de governo, você tem lá, acho que são 6 anos o período de vigência de um cargo, de um diretor desse aí, de um presidente e tal. Então, você tirou um poder do Congresso e entregou um poder para a política. Isso são todas as agências. Por isso que quando você olha, as agências estão fazendo sempre coisas que são anti-povo. Elas não trabalham para o povo, todas elas. Você pode pegar qualquer agência. Seja a Anatel, a ANP, a ANS. A ANS está lá para garantir o reajuste do plano de saúde. Está lá. A Anatel está lá para garantir dinheiro para um monte de gente, menos para gente. Eu lembro quando o começo da internet no Brasil, vocês lembram que a gente tinha aqui, a Anatel obrigou o cidadão que quisesse ter banda larga, né, a DSL, ele tinha que contratar um provedor. Vocês lembram disso? Era obrigatório contratar um provedor. Ok. Aí um dia eu fui fazer um serviço, né, num provedor, e cheguei lá, tinha um servidor de autenticação lá no teto, assim. E eu já tinha ruídos que aquilo era à toa, né? Aí eu, fulano, aquele servidor lá, um rádios lá, autenticando e tal, pra que serve aquilo lá? Ah, porque eu tô olhando lá, ele tá numa rede separada da nossa rede aqui interna, que é a rede de dados. A pessoa conecta ali, autentica, não tem nenhuma conexão, aí depois da autenticação ele joga para cá, aí você via que fisicamente, ele só navegaria se ele autenticasse, mas fisicamente você olhava, a pessoa podia navegar sem passar pela autenticação que era cobrado. Aí, quer dizer, a Anatel criou uma obrigatoriedade de autenticação para você dar dinheiro para as empresas que não faziam o melhor... mesmo assim, é como se você dissesse que, olha, para você abrir o portão da garagem do seu prédio, a gente precisa contratar um serviço de uma empresa que faz a limpeza do corredor. E o pessoal ficava pagando a empresa de manutenção de limpeza do corredor para abrir o portão. A Anatel fez isso com o povo brasileiro. E você olhava o faturamento das empresas, na época o faturamento o que era o que dava o maior rentabilidade era esse serviço. Porque você não tinha nada, você não precisava gastar dinheiro com nada. Era com uma maquininha ali parada, tomando ali 20, 30 reais de cada pessoa que tinha. Aí o cara tinha lá 2, 5, 10 mil pessoas te dando 30 reais pra nada. Não tá bom, não? Caía 300 mil reais na conta da empresa todos os meses pra nada. Pra nada. Aí você é desviado e navega. Isso é o que as agências fazem. A ANP tá aí, ó. Você tem combustível com problema no Brasil inteiro. Aí de vez em quando faz uma açãozinha aqui, uma açãozinha ali. Não serve pra nada. Tá aí, ó. Mais uma agência que pode fechar. Pode fechar. Você tem que entregar esse poder pro município. Todos esses poderes de fiscalização local tem que ser tudo pro município.
Só que para isso tem que mudar também a legislação municipal, a arrecadação de imposto do município. Tudo tem que mudar. Tudo tem que mudar. Tá bom, gente? Ó,